Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula agora vai para os 7º anos, tá? Hoje quem me acompanha na tradução das libras é a Adriele, seja bem-vinda. A gente tem nossos avisos iniciais como sempre, para você não esquecer que a nossa aula tem um formato digital, você pode assistir pela TV, pelo celular ou pelo computador e aí você acompanha a gente da maneira como você achar mais conveniente, tá? O chat no aplicativo vai estar liberado logo em breve. Mas, se você quiser, tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, porque lá no YouTube a gente vai ter uma lista, né, com o tema da sua série, com o nome da sua série, e aí as aulas estão salvas por dia e as disciplinas estão separadas, e aí você consegue visualizar. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, da aula de hoje, quiser revisar, você pode anotar a data e procurar lá nessa playlist, que essa aula vai estar salva lá, tá bom? Os recursos que eu vou utilizar aqui, gente, eles são do Canva, que é um programa, né, que a gente coloca aqui para vocês para apresentar, e o Bitmoji, que é onde gera essa bonequinha assim bonitinha, minha cara, né? Fiz um emoji para fazer algumas gracinhas para a gente brincar e tornar a aula mais divertida aqui, tá bom? Para você poder acompanhar essa aula, pessoal, você pode acessar a Escola do Futuro, né, o site onde vai estar disponível a atividade, né, a lista de todas as disciplinas com essa carinha aí, ó, a 20ª semana do 7º ano, tá nesse aplicativo aí, tá nesse site, você consegue baixar e fazer as atividades acompanhando as aulas. Lembrando que a aula não termina aqui, tá? Você vai entrar em contato com o seu professor, aprofundar na sua escola, tirar as dúvidas com ele, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai começar revendo frações e a ideia inicial é que a gente lembre como que a gente compõe uma fração, tá? Vê só, aqui eu coloquei 3 exemplos e trouxe uma noção do nosso dia a dia bem constante, né? A gente sempre se preocupa com a bateria do celular. Mas aí também coloquei ali uma bonequinha toda feliz, que está com a bateria cheia, para a gente lembrar como que a gente vai compor essa comparação. Porque, na verdade, a fração é comparar o todo com uma determinada parte. Então, nesse momento, eu estou apresentando para vocês 3 modelinhos de como poderia ser dividida uma bateria. Aqui em cima da minha cabeça, eu tenho 3 pedacinhos. Aqui eu tenho 4 pedacinhos e aqui eu tenho 5 pedacinhos. Então, a fração ela vai depender do todo, da quantidade que esse todo foi dividido. Aqui a minha bateria tem 100%, 100% e 100%, mas está dividida em 3 partes, em 4 ou em 5 partes. Então, dependendo da quantidade de partes em que essa divisão foi feita, eu vou comparar o quanto que acabou ou o quanto que ainda tem de bateria, por exemplo. E aí, ó, 3 partes, 4 e 5, né? Eu falei da possibilidade da gente dividir em quantidades diferentes, só que agora é quase aquele dia, sabe? Quando tá chegando no finalzinho, que a bateria da pessoa vai acabando. Então, eu tô ali, ó, com um pedacinho de 3 já. E aí, a gente tem uma fração que representa isso. Aqui, a gente tem 3 pedacinhos num total de 4 pedacinhos. E aqui, eu tenho 2 num total de 5, né? Então, vamos lembrar da ideia da composição dessa fração, ó. Se eu tenho um pedaço de 3, então, a quantidade total de partes está no denominador. E a quantidade de partes que está sendo representada ali, que é uma, fica no numerador, tá? Aqui, o total de divisões foram em 4 partes e a gente tem 3 dessas partes ainda aqui, então 3 quartos. Aqui a gente tinha dividido inicialmente em 5 pedacinhos e aí aqui só tem 2, então a gente tem 2 quintos. 2 a quantidade que ainda resta e 5 a quantidade total de divisões. Acredito que até aí está tudo tranquilo, porque frações é um conteúdo que a gente vê lá no 6º ano. Aqui a gente está revisando para aprofundar um pouquinho o conhecimento, tá? E aí a leitura, né? 1/3, 3 quartos e 2 quintos. Lembrando que a ideia aqui é a gente fazer a leitura do numerador junto com o denominador depois, tá bom? O nome dos termos é importante lembrar, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Numerador é o primeiro termo, que fica em cima da fração e representa a quantidade de partes que eu estou observando. Denominador é o valor que fica embaixo e é o total de partes que foi dividido. Aqui eu estou observando 3 partes de um total de 4 partes. Então, a gente tem 3 quartos, 3 representando o numerador e 4 representando o denominador, tá? Relembrando frações equivalentes. Então,
eu acabei de ministrar uma aula bem parecida para os sextos anos, só que para eles a gente dá essa ideia de comecinho, de como fazer isso. Aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, porque o nosso objetivo hoje é chegar no finalzinho nas comparações das frações, tá bom? Então, ó, frações equivalentes, a gente já viu uma ideia como essa. A ideia que a gente tem aqui é de observar que o tamanho que está sendo observado em todas as divisões é o mesmo, mas a quantidade de divisões feitas é diferente. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4 pedaços, aqui eu tenho 6 pedaços e aqui eu tenho 8 pedaços. Porém, a gente tem que a altura que está sendo representada é a mesma, né? Então, a altura total é a mesma para todos, ó. E a altura que está pintada, que está sendo observada, também é a mesma. Porém, a quantidade de partes que eu observo em cada divisão, ela é diferente. E por isso que a gente vai dizer que o nome das frações são equivalentes, tá? Aqui a gente tem 1 sobre 2, 1 meio, porque eu pego uma de 2 partes. E assim a gente vai, ó, 2 quartos, porque eu peguei 2 de um total de 4 partes. No próximo, eu tenho 3 sextos, porque eu peguei 3 de um total de 6 partes. E depois a gente tem 4 oitavos, porque a gente pegou 4 de um total de 8 partes. Perceba que a ideia aqui não é mudar por mudar o numerador e o denominador, mas é que a gente consiga perceber que eu não estou aumentando esse número porque eu estou representando o mesmo espaço, só que com divisões maiores. Então, se eu divido uma mesma coisa em quantidade maiores de partes, eu vou ter uma fração diferente para representar a mesma situação, tá certo? Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar com essa noção de frações equivalentes para representar a mesma parte, para representar o mesmo pedaço do todo, tá certo? E aí, ó, como que a gente lembra dessa ideia de obter as frações equivalentes? Eu posso transformar 1 sobre 2, que é 1 meio, em 3 sextos. O que acontece de uma situação para outra? A gente multiplicou essa fração por 3. Gente, na hora da gente fazer a fração equivalente, devido a alguma necessidade, hoje a gente vai trabalhar comparações e a gente vai precisar dessa ferramenta. Dependendo do que eu precise, eu vou fazer a multiplicação dos dois números, tanto do numerador quanto do denominador, pelo mesmo valor. Perceba que a ideia aqui é assimilar, é guardar essa informação, para que a gente consiga fazer a fração equivalente de maneira correta. Então, 1 sobre 2 vira 3 sobre 6, quando a gente multiplica os dois termos por 3. 1 vezes 3 vai dar 3 e 2 vezes 3 vai dar 6, para que a gente consiga identificar a fração equivalente em altura, mas com números diferentes, ó. Então, a ideia é que a gente consiga entender esse contexto aqui, tá? E agora, outra maneira da gente obter uma fração equivalente é fazendo o processo contrário. Se antes a gente fez a multiplicação, aqui eu posso fazer a divisão, percebendo que o numerador e o denominador têm a mesma possibilidade de dividir por um mesmo número, eu posso fazer isso nas duas situações. E aí a gente obtém uma outra fração com uma quantidade menor, né, o numerador e o denominador com um número menor, mas que representa a mesma quantidade, ó. Aqui eu posso dividir o 4 e o 8 por 2, pelo mesmo número, e obter uma nova fração, que é 2 quartos aqui, tá bom? Então, a gente tem esse processo de obter uma fração equivalente também através da divisão. Nos dois contextos, nos dois sentidos, multiplicando ou dividindo, a gente consegue obter essa ideia de fração equivalente. Só que no caso da divisão, a gente tem um processo que é bem interessante. Quando eu chamo de simplificando, né, a simplificar uma fração, é a gente fazer divisões sucessivas até chegar numa fração que não dá mais para dividir. Então, aí, propositalmente, eu coloquei 4 oitavos, a gente acabou de fazer essa conta, e aí, ó, deixa eu passar aqui, dividindo para 2, a gente vai ter 2 quartos, e aí eu ainda consigo perceber que 2 e 4 dá para dividir pelo mesmo valor, né? E que valor é esse, né? Por outro mesmo valor. E que valor é esse aqui? Dividindo sempre, né? O numerador e o denominador pelo mesmo número natural maior que 1, a gente vai ter aqui, ó, dividindo de novo, 1 sobre 2, tá?
Aqui a gente já tem uma ideia de uma fração que eu consigo observar. Será que dá para dividir de novo? Será que dá para simplificar mais uma vez? E aí a gente tem que 1 sobre 2 não dá mais para simplificar, né? Nesse caso, a gente vai dizer que essa fração é uma fração irredutível, tá, gente? Onde eu não consigo mais dividir os dois números pelo mesmo valor, tá? Bom, a gente chegou agora, de fato, no objetivo da nossa aula, que é fazer a comparação entre as frações. Eu vou dar para vocês a ideia numérica e a ideia visual, porque a gente consegue juntar as duas coisas e entender melhor como que funciona essa ideia de comparação. Talvez o início da aula fique bem próximo já do que a gente conhece, porque a gente vai usar exemplos bem práticos do nosso dia a dia. Eu vou tornar essa aula bem deliciosa agora com uma pizza, que ela foi dividida em 8 partes. Ai, quem me dera, hein? Se bem tá muito cedo para tu comer uma pizza agora, mas tá bem bonita essa aula, bem gostosa, e aí a gente tem 8 pedaços no total. Se foram consumidos aqui, ó, 3 fatias, né? Eu retirei 3 fatias, deixei mais clarinho para você perceber essa retirada. Então, eu tenho 3/8 dessa pizza que foi consumido, certo? Daí, a gente tem uma outra situação em que foram consumidos 2 pedaços de um total de 8. Se a gente observa de cara, eu consigo comparar qual é a fração que representa a maior ou a menor parte. Então, veja, para denominadores iguais, comparamos os numeradores. E acaba ficando uma coisa óbvia, né, Briane? Vê, eu tenho uma pizza que é idêntica a uma outra, partida na mesma quantidade, só que agora a gente está observando a quantidade que foi removida, a quantidade que foi retirada. E aí, se eu tenho aqui, ó, 3 partes de um total que foram consumidas, e aqui eu tenho 2 partes de um total que foram consumidas, quem comeu 3 comeu mais de quem comeu 2. Então, a gente percebe que 3/8 é uma fração maior, representa uma quantidade maior do que 2/8. Aqui a gente não tem nem muito problema, porque os denominadores são idênticos. Se o numerador for maior do que o outro, a gente sabe que essa quantidade foi consumida maior, né? Foi uma quantidade maior consumida do que a que tem 2/8, tá? Bem simples essa comparação. Mas pode acontecer um outro contexto. Opa! Estou trazendo uma aula bem, né? Dando vontade. Tá demais, não tá não? Agora eu trouxe aqui um chocolate. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, gente. Nesse caso aqui do chocolate, eu posso fazer divisões de várias maneiras. O chocolate é um dos melhores exemplos que eu gosto de usar na fração, porque a gente consegue, além de ficar na vontade, né? A gente consegue perceber que esses quadradinhos auxiliam na possibilidade de fazer algumas divisões. Eu posso dividir de várias maneiras. Se eu tiver 2 pessoas, eu posso partir ao meio. Se eu tiver 3 pessoas, que é esse caso, eu posso partir em 3 partes. Aqui possibilita que eu parta em 4 partes e aí a gente não tem muita diferença, né? Acaba sendo bem justo na hora de partir o chocolate. Só que aqui eu quero que a gente se atenha a esses 2 exemplos. Então, eu mais outro colega, por exemplo, recebemos 2 barras de chocolate e dividimos em tamanhos diferentes, em partes diferentes. Aqui em 3 partes e aqui em 4 partes. Aí coloquei aqui uma listinha amarela para você conseguir visualizar como que essa divisão poderia ter sido feita, tá? Sabendo que a divisão foi feita em partes diferentes, ó, então aqui já é uma segunda abordagem. Deixa eu só voltar. Aqui na pizza a gente tinha 8 no denominador, então dividido na mesma quantidade de partes. Agora, apesar desse chocolate ser uma delícia, eu dividi de um jeito e o colega dividiu de outro jeito. Então, se a gente for comparar agora essas frações, eu preciso ter cuidado quando eu analisar uma coisa que foi dividida em mais partes e uma coisa que foi dividida em menos partes. Vê que interessante. Quando eu divido em quantidades menores de partes, eu tenho mais chocolates por parte, né? É melhor dividir um chocolate com 2 ou com 5 pessoas? Eu acho que vocês acham que é com 2, né? Porque a gente tem mais chocolate. Então, vê, dividindo para menos gente, eu tenho mais chocolate. Dividindo para mais gente, eu tenho menos chocolate. Então, a gente consegue perceber essa noção. Quando eu parto em mais partes, quando eu quebro em mais partes, eu tenho uma quantidade menor para representar
cada uma dessas partes, cada um desses pedaços, tá? E aí a ideia da gente é fazer essa comparação. Vê, nesse contexto eu deixei destacado aí um pedacinho desse, né? Foram consumidos 2. E deixei destacado aqui um outro pedacinho desse, foram consumidos 3 pedaços. Nas duas situações aqui dos chocolates, tá? Então, consumidos, nesse caso, foram 2 partes de 3. Então, eu posso dizer que 2/3 desse primeiro chocolate foi consumido. Nesse segundo aqui, ó, foram 3 partes de um total do 4. Essa composição de fração, vocês já viram no comecinho da nossa aula, e a gente vai fazer 3/4 para representar ele, tá certo? E até aí tudo bem, mas se eu quiser comparar, quem foi que comeu mais? Foi o primeiro ou foi o segundo, né? Então, ó, para que a gente faça essa comparação, eu preciso achar as frações que são equivalentes. Veja que nesse contexto, eu já não tenho mais de maneira tão objetiva. Por mais que eu tenha dito para você que quando eu divido em menos partes, eu tenho mais quantidade, e quando eu divido em mais partes, eu tenho menos quantidade, essa situação aqui serve para ilustrar uma divisão simples, para você entender, mas que em situações onde a divisão foi feita muito distante, né, em quantidades muito distantes aqui, ó, aqui tem 3 e 4, mas pode ter sido feito em 3 e 8, por exemplo, a gente precisa ver uma maneira mais assertiva, mais objetiva, para fazer a comparação dessas frações, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente está, obtendo as frações equivalentes através da multiplicação. Então, a gente viu 2 processos para que a gente conseguisse obter esse tipo de fração, mas se a gente fosse utilizar a divisão, ó, eu tenho 2 e 3, que não dá para dividir mais, e tenho 3 e 4, que também não dá para dividir mais. Então, a ideia aqui é que a gente obtenha o mesmo denominador para fazer a comparação agora desses valores e saber se os numeradores são maiores ou menores, tá? Então, vamos lá. Multiplicando por 2 cada uma das frações, eu tenho 2/3 e vira 4 e 6, 4/6. E aqui eu tenho 3/4 que vira 6/8. Então, a gente fez a multiplicação por 2 inicialmente e os denominadores ainda estão diferentes, tá? E aí a gente vai tentando achar as frações que são equivalentes. Aqui multiplicando por 3, 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 3 dá 9. Achamos essa fração aqui. Nessa segunda situação, a gente tem 3 vezes 3, que dá 9, e 3 vezes 4, que vai dar 12, compondo a terceira fração equivalente, tá? Aqui a gente tem vezes 4, né? 2 vezes 4 vai dar 8, 3 vezes 4 vai dar 12. E nesse caso aqui, ó, 3 vezes 4 vai dar 12, e 4 vezes 4 vai dar 16. Eu vou parar por aqui, porque a ideia é que a gente consiga achar o mesmo denominador. Eu tenho certeza que você já localizou ali os mesmos denominadores para essas duas frações, 2/3 e 3/4, ficou aqui no 12, né? E a gente tem 8/12 e 9/12, representando de maneira equivalente as frações iniciais que a gente tinha, 2/3 e 3/4. Então, agora que eu tenho os mesmos denominadores, eu posso fazer essa comparação. Qual que é a fração maior que representa essa quantidade de chocolates que foram consumidas? E aí a gente tem, ó, a comparação sendo feita através do numerador de novo. Primeiro momento, eu mostrei os denominadores idênticos, e aí ficou fácil com as pizzas, né? Agora, eu mostrei os denominadores diferentes. Só que para que a gente consiga comparar essas frações, os denominadores precisam ser os mesmos. Então, a gente vai achar as frações equivalentes e depois que a gente deixar os denominadores iguais, aí eu consigo comparar os numeradores. 9/12 é um tamanho maior do que 8/12, ou seja, quem consumiu 3 barrinhas dessa de um total de 4, comeu mais quem consumiu 2 barrinhas dessas de um total de 3. Mas para que eu fizesse essa comparação, a gente utilizou a ideia do mesmo denominador. Até aí tá tudo bem? Coloca aí nos comentários se você está entendendo esse conteúdo direitinho, se você vai precisar revisar, porque essa ideia aqui ela vai ser utilizada daqui para frente em várias situações, de comparar denominadores idênticos, tá bom? Então, ó, nesse contexto aqui, ó, conseguimos concluir, então, a comparação de frações com denominadores diferentes.
Só para a gente ter uma noção e finalizar essa ideia, eu coloquei aqui denominadores idênticos, mas a fração que a gente começou foi 2/3 e 3/4. Então, a ideia é fazer a comparação com as frações originais, só para a gente ter essa noção. Depois que eu fiz a igualdade dos denominadores, eu consigo trabalhar com essa visão. Opa, deixa eu voltar aqui. Com essa visão aqui, ó. 2/3 é um número menor que 3/4. É uma quantidade menor que 3/4. Beleza? Ó, como eu falei para vocês, o contexto que a gente vai trabalhar hoje é visual junto com a parte numérica, né? Quando eu observo esse gráfico aqui, ó, eu tenho 5 partes e aqui eu tenho 3 partes. Se eu for comparar as partes azuis, a gente consegue perceber de maneira visual que a parte azul nesse gráfico de 3 pedaços, ela é maior do que a parte azul nesse gráfico de 5 pedaços. Então, acaba que esses dois gráficos, nessa comparação, traz para a gente aquela situação que eu falei no comecinho. Se eu tenho uma coisa dividida em quantidades maiores de partes, o pedaço fica menor. Se eu tenho uma coisa que está dividida em quantidades menores de partes, o pedaço fica maior. Então, aqui eu nem mostrei qual que é o caso, mas aqui a gente vai comparar quando os numeradores forem os mesmos. Aqui a gente tem um pedaço azul para cada, né? Já tinha falado antes. E aí eu tenho, ó, no primeiro contexto, no primeiro gráfico, eu tenho 1/5. No segundo gráfico, eu tenho 1/3. Ah, Briane, você acabou de falar que quando for denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer, na verdade, as frações equivalentes dos dois. Os denominadores vão ter que ficar iguais. Vamos ter que fazer isso. Porém, um caso particular, quando os numeradores forem idênticos, não é necessariamente obrigatório que você faça essa comparação dos denominadores. Justamente por esse pensamento, ó, se eu tenho divisão em 5 partes, esse pedaço vai ser menor do que a divisão feita em 3 partes. Então, aqui, menos é mais, né, gente? Dividido em uma quantidade menor de partes, eu tenho um tamanho maior dessa divisão. Cuidado para não confundir com outras situações, tá? Aqui, especificamente, o numerador é o mesmo, mas a quantidade de partes embaixo são diferentes. E aí a gente consegue fazer isso de maneira visual e guardar essa regrinha para situações específicas, para casos especiais, tá bom? Numeradores iguais, a maior fração é aquela que possui o menor denominador. Olha o joguinho das palavras. A maior fração é aquela que possui o menor denominador, né? Lembra dessa ideia de menos é mais? Que a gente guarda a informação rapidinho, tá? Bom, resumindo aqui, a gente teve 3 contextos, 3 situações, né? Quando os denominadores forem idênticos, a gente vai observar o numerador. O denominador aqui é 8, o numerador é 3 e 2, então 3/8 é maior do que 2/8. Foi a situação da pizza inicialmente, tá? A segunda situação é quando a gente tem denominadores diferentes, mas aqui todo mundo está diferente, né? Se fossem denominadores diferentes, mas o numerador fosse o mesmo, é o terceiro caso que a gente viu agora. Aqui a gente precisou fazer a igualdade entre os denominadores e achar a fração equivalente, ó. Então, 2/3 é a mesma coisa que 8/12. Aqui a gente tem 3/4, que é a mesma coisa que 9/12. Então, a gente tem que essa fração sendo menor do que essa, ó, revertendo para a parte inicial, para a fração que a gente começou a fazer essa conta, eu tenho que 2/3 vai ser menor que 3/4, tá bom? E a terceira situação, é quando a gente tem o numerador idêntico, que foi essa ideia do gráfico que a gente viu agora. O gráfico ali no formato de setor, né, no gráfico de pizza, a gente percebeu que o espaço azul, ele era maior quando eu dividia em uma quantidade menor de partes. Então, quer dizer que dividir em 5 partes é dividir em tamanhos menores do que dividir em 3 partes, tá? Opa! Bom, vamos comparar essas frações para a gente finalizar a aula de hoje, aplicando essa noção de se o denominador é igual ou é diferente, tá certo?
Para denominadores diferentes, comparamos frações com o mesmo denominador. Então, se está diferente, eu tenho que transformar no mesmo denominador através dessa ideia de equivalência, tá? Aqui a gente pode usar um outro método, que é calcular o MMC. Quem é o menor múltiplo comum dos denominadores? Então, ao invés da gente ficar multiplicando, achando as frações equivalentes para cada uma delas, a gente pode calcular qual que é o MMC e transformar essas duas frações com esse mesmo denominador. A ideia aqui é que a gente poupe tempo, porque se eu for multiplicar várias vezes, pode ser que eu não consiga chegar tão rápido numa fração que possua o mesmo denominador, tá certo? Então, para calcular o MMC, a gente tem uma maneira, né, bem simples. A gente vai colocar os dois números e dividir por números que são primos, tá? Números primos são aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, aqui a gente vai começar com a divisão por 2, né? 9 e 6 são os nossos denominadores. Dividindo por 2, o 9 não divide, mas o 6 dividiu, então ficou 3. Agora, dá para dividir os 2 para 3, fica 3 e 1. E dividindo para 3 de novo, fica 1 e 1. Lembra que o cálculo do MMC vai ser a multiplicação de todos os fatores que aparecerem aqui na divisão. Então, a gente tem que esse MMC vai ser 2 vezes 3 vezes 3, que vai dar 18. Beleza, achei qual que vai ser o meu denominador novo. Só que a gente vai ter que transformar o 9 e o 6 em 18. E para isso, a gente vai transformar também os numeradores com a ideia de igualar as frações de maneira equivalente aí, tá certo? Ó, 7, 9 e 5 e 6 são as frações que eu tenho ali. Transformando o denominador em 18, qual que é a multiplicação que eu estou fazendo? 6 vezes quem vai dar 18 e 9 vezes quem vai dar 18? Porque a multiplicação tem que ser feita pelo mesmo número, né? E aí a gente tem, ó, 6 vezes 3 vai dar 18, 5 vezes 3 vai dar 15. 9 vezes 2 vai dar 18 e 7 vezes 2 vai dar 14. Então, a gente precisa identificar essa multiplicação que foi feita para que a gente consiga equivaler, né? Colocar as frações equivalentes aí, tá bom? Opa! Agora sim. Pronto, a gente mudou aqui os numeradores. E agora a gente consegue comparar, ó. 14 é um número menor do que 15. Então, 7 nonos, que é a fração equivalente a 14/18, ela é uma fração menor do que 5 sextos, que é uma fração equivalente a 15/18, tá? Bom, gente, a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente começou a aula revendo frações, utilizando a noção de fração equivalente para chegar ao nosso objetivo e fazer as comparações de frações. Vimos alguns métodos e esse último é um dos métodos mais aplicáveis, que é usando o MMC para igualar os denominadores, tá? Confira com seu professor, revise o conteúdo, faça os exercícios da lista que está lá na Escola do Futuro. A gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Até mais! Olá, alunos e alunas do 7º ano. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos para mais uma aula de ciência. Vamos lá? A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que a nossa aula vai começar. Atenção, escolhe um lugar bem legal, corre lá, pega um papel, uma caneta, porque vocês hoje vão precisar de fazer algumas anotações. Eu vou dar algumas dicas e serão importantes que vocês anotem, porque no final eu tenho um grande pedido. O que é que eu vou pedir aí a vocês, não é, pessoal? Pedindo agora que vocês, chama o pessoal que está em casa para assistir aula com vocês. Eu acredito que se eles estiverem junto com vocês, vão ajudar a responder alguns questionamentos. Alguns questionamentos que serão importantes na compreensão dessa aula. Legal, não é, pessoal? Mas se vocês estiverem sozinhos, não tem problema. É hora de parar, se concentrar e responder da melhor maneira possível. Lembrando que no final da aula é importante que essas respostas estejam seguras. Não mais hipóteses, não mais pensamentos e ideias, e sim
conceitos concretos, características específicas de cada um dos ambientes que vamos ver hoje. Lembrando que eu sempre preparo para vocês uma trilha. E nessa trilha, a gente parte de uma situação-problema, de uma pergunta, para conhecer, através de imagens, através de algumas explicações que eu vou dar, esse conteúdo de hoje. Mas o que será, professora? A senhora está fazendo muito mistério hoje em relação ao conteúdo. Olha o que é que nós vamos estudar. Depois de ter visto biomas, de ter visto alguns ecossistemas, ambientes, nós vamos hoje viajar nos biomas brasileiros. E o que é que nós vamos ver nos biomas brasileiros? A caracterização de cada um deles e a biodiversidade. O nosso país, gente, é rico em biodiversidade. E hoje nós vamos entender por quê. Quais são os fatores que favorecem essa biodiversidade? Vamos lá? Olha, mas para trabalhar com biomas, é importante que a gente saiba o que são biomas. E aqui eu trago para vocês. São regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por fatores abióticos e fatores bióticos. Lembrando, gente, que os fatores abióticos são os elementos da natureza. O ar, a água, o solo, é isso? E os bióticos são todos os seres vivos, dos seres microscópicos aos maiores seres que habitam o nosso planeta. Mas que biomas a gente está falando? Né? A gente está falando aí dos biomas terrestres, dos ecossistemas que compõem o nosso planeta, a nossa grande, né, Terra. E aí, mais uma vez, lembrando a vocês que a vida que existe, ela é favorecida, ela é estimulada, ela é criada a partir dos elementos que são os fatores abióticos. E os fatores bióticos, mais uma vez, lembrando a vocês, são os seres vivos. E aí, o que é que eu quero mostrar em relação a isso? Eu quero mostrar a vocês o nosso país. Através daquele mapa, nós vamos ver a biodiversidade, né? E lembrando que nós não vamos estudar apenas os ambientes terrestres, vamos falar também dos ambientes aquáticos. Mas quando eu falo de ambiente aquático, muitos alunos vão pensar aí nos mares e oceanos, mas a gente vai lembrar dos rios, dos lagos, desses ambientes que estão, olha, dentro aí do nosso ecossistema, ou seja, dentro do ecossistema terrestre. Interessante, não é, pessoal? Então aí, mas por que o Brasil é rico em biodiversidade? O Brasil é rico em biodiversidade devido às suas dimensões continentais. Por esse motivo, ele abriga vários ecossistemas. E esses ecossistemas, por ele ser tão extenso, existem aí ecossistemas distintos. Ou seja, dependendo do local, existem características específicas. Não é isso? Então, eu trago aí o mapa do Brasil para a gente tentar ver. Será que o ambiente aqui do sul do Brasil, os fatores bióticos e os fatores abióticos são os mesmos da região norte? Acredito que não. Nessa aula de hoje a gente vai saber por quê e também quais são esses elementos, né? Quais são esses fatores bióticos e abióticos. E aí, vamos falar primeiro dos ambientes aquáticos, ou seja, dos biomas aquáticos. Nos biomas aquáticos nós vamos ver características específicas, muito específica, onde nós vamos perceber desde seres microscópicos que estão lá nos lagos e oceanos, né? Os plânctons estão lá no presente, quer seja num ambiente, numa dimensão muito grande, como os mares e oceanos, como também nos lagos e nos rios. É muito importante a gente perceber que as espécies que vivem nesse ambiente, elas são típicas desse ambiente, elas estão presentes nesse ambiente. E para elas estarem em um outro ambiente, seria necessário que elas sofressem alguns tipos de modificação, algumas transformações, algumas adaptações. E aí, eu vou convidar vocês para fazermos uma viagem. Vamos viajar comigo? Eu preparei uma viagem virtual. Legal, não é, pessoal? Então, vamos agora começar a pensar que a gente vai montar uma mala e nós vamos. Será uma viagem terrestre, né? Vejam aí que eu preparei um carro, né? Chamei uma colega aí, também professora de ciência, para a gente desbravar esse país. E aí professora, as suas setas aí, uma está mostrando a Amazônia, o outro Pampas, o outro a Caatinga, e teria mais outras setas. Mas vamos ver por onde vamos começar. Nós vamos começar
pela floresta amazônica. E aí eu trouxe uma pergunta que é muito comum a gente ouvir. A floresta amazônica é o pulmão do mundo? O que é que vocês acham? Isso já foi até notícia internacional. A gente vai conversar hoje sobre isso. Será que é mesmo? Para pensar. Se tiver alguém, pergunta aí. Pede a opinião aí de quem está em casa. Vou conversar um pouquinho sobre essa floresta para vocês depois terem uma boa resposta, que não será mais hipótese, não serão apenas ideias, né? Ou seja, a partir das explicações e da leitura de imagem. Nós vamos precisar hoje ficar muito atento às imagens. Vamos lá. Então, eu tenho aqui algumas representações, né, dessa floresta, a floresta amazônica. Primeira coisa é que as árvores são muito altas, mas muito altas mesmo. E formam verdadeiros tetos altos, que muitas vezes, lá embaixo, ó, aquelas plantinhas mais rasteiras não conseguem nem receber direito à luz do sol. E aí vem uma curiosidade. Vejam, eu vou apontar para essa aqui e vou dizer a vocês o seguinte. Ó, essa plantinha aí, ela poderia ser até bem mais velha. Porque a gente está pensando que só porque ela está pequenininha aí, ela seja uma jovem árvore. Não, é porque a quantidade de luz solar que chegou para ela foi insuficiente para ela crescer. Talvez uma bem mais jovem, que recebeu luminosidade, desenvolva mais. Lembrem aí do nosso conteúdo de fotossíntese, que a planta precisa da luz do sol para se alimentar. E ela, bem alimentada, iria crescer muito mais. Outra coisa, né, alguns seres bióticos, né? A questão da arara azul, o símbolo da Amazônia, o boto cor-de-rosa, a questão da Vitória Régia. É muito comum, né, algumas pessoas que moram por perto, algumas tribos, onde eles conseguem passear aí nos rios, em algumas épocas do ano bem alagadas, com as suas jangadas. Aí, pessoal, eles vão ter que ter bastante cuidado e conhecer esse ecossistema. Mas esse ecossistema, ele é muito rico. Ele é muito rico em biodiversidade. Muitos seres, muitos animais, muitos vegetais. Aí vem a pergunta do pulmão do mundo. E aí, é o pulmão do mundo? Fiz algumas pesquisas, alguns estudos, e dizem que essa nota saiu por um erro de digitação, onde deveria ser digitado o CO2, que é a liberação de gás carbônico, esqueceram de colocar o C. E na informação foi que ela liberava, né, era uma floresta que liberava uma grande quantidade de O2, o gás oxigênio. Porque, pessoal, ela é tão grande, mas de uma biodiversidade também tão rica, que o que ela produz durante o dia em relação à fotossíntese, ela serve para a respiração de todos os seres vivos dia e noite sem parar. A importância da floresta amazônica é muito maior em relação ao clima, em relação a outros fatores, e não aquele em relação de ser o pulmão do mundo, ok? Vamos para outro. Vamos agora viajar, saindo da floresta amazônica, nós vamos para o Cerrado. E alguém diz assim, professora, o Cerrado brasileiro é a nossa savana? Mas o que é savana? Quem aqui já assistiu algum documentário, algum filme que fala da savana? Quem já viu o filme do Rei Leão? Se viu, vai lembrar sim como era a savana. E aí a gente vai falar um pouquinho aí do nosso cerrado, né? Então, essa é a paisagem do nosso cerrado. Quais são as características? As árvores são distantes umas das outras. A maioria delas, os caules são retorcidos, como se ele tivesse todo aí, né, dando voltas. Nós não vamos encontrar aí as árvores juntas, e sim as árvores mais espaçadas, mais separadas. Elas suportam aí algumas queimadas devido à sua formação aí do seu caule. Mas em questão dos animais, professora, o mais conhecido animal daí do nosso cerrado é o tamanduá-bandeira. Mas nós temos outros, a anta, né, a ema, o tatu-bola. Então, aí são alguns dos nossos animais que estão presentes na nossa savana. Mas a gente não vai encontrar, né, os animais da savana americana. Então, aqui é a nossa savana brasileira, que eu estou colocando aí para vocês algumas espécies. Mas agora eu vou falar de um ecossistema que é pertinho da gente.
Mas, professora, nós estamos aqui em Recife, é o litoral. Sim, mas é um bioma que é típico do Nordeste brasileiro. Esse bioma só existe no Brasil. Pode até ser comparado com algum outro, mas ele é típico do Brasil e só existe no Brasil. Olha aqui a pergunta sobre ele. Por que a caatinga é chamada de mata branca? Vocês já viram essa pergunta? Vocês já viram esse termo de mata branca? Quando a gente fala em caatinga, né, no sertão nordestino, a gente só pensa que as árvores não têm folhas, que estão sempre secas, que a terra é muito seca. E aí? Vamos ver? Vamos dar uma observada aí nas imagens que eu selecionei? Sim, pessoal, aqui nós temos muitas curiosidades. Primeiro, mostrando aqui a vocês por que mata branca. Porque na maior parte, né, vamos dizer assim, durante um longo período do ano, as árvores perdem as folhas, que eu vou dizer aí por quê, e aí fica parecendo realmente uma mata branca. Mas quando vem a chuva, gente, todo esse cenário muda e nós vamos ter aquele cenário ali verde, não é? Bem mais atrativo. A gente pode até dizer que é bem mais bonito, embora que a gente não pode dispensar de observar a natureza e dizer da beleza. Mas aqui eu quero trazer uma grande curiosidade. Professora, os cactos, né? Que estão presentes, sim, os cactos. E sobre os cactos eu vou falar. Gente, é uma curiosidade, é que os espinhos dos cactos são folhas modificadas. Como assim, professora? Folha modificada? Sim, gente, folha modificada. As folhas, né, que são bastante abertas, durante o sol, elas iam perder rapidamente toda a água. E o que é que essa planta faz? Ela fecha aquela folha e se transforma aí num espinho. Continua verde, continua fazendo a fotossíntese porque tem clorofila. Mas na hora do sol intenso, ele não perde tanta água. Não é interessante, gente? Agora vocês já sabem por quê. Os espinhos, diferente do espinho da roseira. Eu estou falando aqui dessa vegetação, da vegetação da caatinga, né? E estou trazendo aí alguns exemplos para vocês. É muito importante a gente observar e a gente saber que tão pertinho da gente, né, temos esse bioma que também é bastante, né, vamos dizer assim, visitado e muito lindo de se ver. Aqui eu estou trazendo algumas espécies, né? Vejam que algumas espécies eu fiz questão de trazer junto com a vegetação, porque aí a importância dele na questão aí da dispersão de sementes, na polinização, né? A questão aí de alguns tipos de ratos, a questão aí de alguns répteis que vivem aí nas pedras, mas também a questão aí também presente de felinos. Vamos lá. Mas agora vem uma que está bem mais próxima da gente. Não precisa ir tão distante para a gente conhecer, para a gente ir dar uma olhadinha. Pois é, estamos falando da Mata Atlântica. E agora vem a pergunta da Mata Atlântica. Podemos encontrar animais de grande porte na Mata Atlântica? O que é que vocês acham, pessoal? Será que eu vou poder encontrar uma girafa, um elefante na Mata Atlântica? Num ecossistema brasileiro? Sabemos que não, não é isso, gente? Mas por quê? Não tem. Por quê? Porque ele não chegou até aqui. Por que ele não vive nesse ambiente? E aí eu vou mostrar uma característica. A principal característica de não ter animal de grande porte é que as árvores estão muito juntinhas uma das outras. Se elas estão tão juntinhas uma das outras, não teria como os animais de grande porte circular. O que nós vamos encontrar vamos dizer, se é para falar de grande porte, a questão da capivara nas margens dos rios. Mas na parte interna da Mata Atlântica a gente não vai encontrar. Na Mata Atlântica é uma biodiversidade de vegetais, né? E um grande símbolo aí, as bromélias. Essa plantinha aqui que vive em outras, suspensa em algumas árvores, mas que não causa mal nenhum. Né? Não é uma parasita, a gente vai depois estudar também sobre isso. Na Mata Atlântica, uma grande quantidade de rios, né? Uma vegetação aí chamada de ciliar, que estão aí na margem dos rios, e outras características. Mas, gente, quero falar da Mata Atlântica. Há muitos e muitos anos atrás, era uma área muito extensa. E a cada ano, a cada década, esse ecossistema está diminuindo. Claro,
com a superpopulação, o crescimento das cidades, as rodovias, estão destruindo esse ecossistema, esse ambiente de muitos e muitos seres vivos. Vamos continuar. E aí vem alguns animais. O mais conhecido aí é a questão aí do mico, né? E aí o mico-leão dourado, as borboletas, o beija-flor, a questão aí de alguns insetos, o grilo, e também de alguns répteis. Vejam que aí a gente já vai ver uma biodiversidade diversificada. Mas eu fiz questão de trazer alguns que fazem parte, até de alguns que vocês veem se aproximar em casa, como é o caso aí do mico, né? O nosso tão popular saguim, que muitas vezes, né, se aproxima mais da nossa casa, dependendo da casa de vocês, vocês já ouviram falar e veio perto. Perto da minha casa, professora, tem uma plantação de bananeiras e a gente às vezes consegue ver alguns micos lá. Eu fiz questão de trazer também por isso, para a gente saber que estamos bem próximos da Mata Atlântica. E aí? Agora a gente vai falar do Pantanal, aquele ecossistema que sofreu bastante o ano passado com queimadas, não foi, pessoal? Vocês estão lembrados? Muito triste, não é? Eu acho que alguns de vocês acompanharam alguns noticiários, acompanharam também as aulas remotas com os professores de vocês, que eu acredito que comentaram nas aulas. Mas aí vem uma pergunta: o Pantanal é um bioma aquático? Como assim? Então, o que a gente está falando em relação aí ao Pantanal? Eu vou colocar a imagem para vocês observarem. Dá uma olhadinha aí nessa imagem. Observem bem, para a gente poder saber se ele é um ambiente aquático, se ele é um ecossistema aquático. Vejam aí. Lindo, não é, pessoal? Olha a maravilha desse pôr do sol. Olha a maravilha também aí dessa vegetação. E aí o que eu gostaria de lembrar a vocês, que esse ecossistema, esse ambiente, ele fica alagado a maior parte do ano. Então, a gente vai ter que agora parar um pouquinho para pensar se ele é ou não um ecossistema aquático. Nós vamos ver que algumas espécies aí, elas foram adaptadas a estar na água. Mas um determinado tempo essa água vai secar, ela vai diminuir. Existem alguns rios desse que até no período de seca eles vão desaparecer. Vai ficar parecendo uma estrada. Mas é esse o ecossistema. Será que ele é aquático? Vamos lá. Para falar em a questão de se ele é aquático, vamos ver a questão dos animais. Talvez esses animais deem uma pista, né? O mais conhecido aí é a questão do jacaré. E essa ave aqui, gente, talvez ela não seja tão conhecida, que é o tuiuiu. Lindo, não é? Olha aí, com a penugem branca, não é? Aí como se fosse um colar vermelho. Uma majestade essa ave. Mas nós temos outras, né? E que muitas delas fazem seus ninhos no topo das árvores. Olha que esse ninho aqui. E aí, por ser um ambiente que fica bastante tempo aquático, algumas tartarugas, mas também aí mais um felino. Interessante, não é, pessoal? Então, esse é o nosso ecossistema, um dos nossos ecossistemas aqui do nosso país. E a gente está vendo que ele tem os seus ambientes, né, aquáticos, mas a gente não pode dizer que ele é totalmente aquático. Senão, alguns desses animais não conseguiriam sobreviver, teria que se adaptar, teria que se modificar. E aí, pessoal? Estamos chegando no sul do Brasil. E alguns vão dizer assim: ah, professora, eu não vejo muito falar nesse não. Devido à criação de gado, o Pampa é um bioma criado pelo homem. Então, agora a gente está falando lá do sul do Brasil. Legal, né, pessoal? E aí a professora já está dando uma dica, que nesse ambiente aqui, nesse ecossistema, cria muito gado. Então, tem muito boi, a criação de boi é muito intenso lá. Então, por ter criação e o homem está cuidando dessa criação, vem aí a minha pergunta: será que foi o homem que criou esse ambiente? Vamos ver as imagens. Através das imagens, eu acho que a gente consegue algumas pistas. É isso, pessoal. É esse o ambiente. Por isso que ele é tão favorável para o gado. Por quê? Porque a maior parte dele é planície. Então, ele vai conseguir, são morros baixos, que eles vão conseguir caminhar facilmente sem se machucar. Imagina se tivesse aí um grande morro, eles poderiam até cair, um penhasco poderiam até cair. Seria um prejuízo para o criador. Então, esse é um ambiente
vamos dizer assim, as paisagens que eu selecionei aí para vocês darem uma olhadinha e ver essa questão. Mas vamos para os animais. Não é só de gado, né? Aí vamos ver a questão aí do veado campeiro, a questão da ema, mas a criação do gado é mais intenso. O homem achou que esse ambiente ali era propício. Devem ter encontrado há muitos e muitos anos atrás algumas espécies aqui selvagens e acharam que era legal e começaram aí essa criação. E hoje é a representação da criação de gado no nosso país. Com isso, pessoal, nós conseguimos ver, né, através dessa viagem, que eu aí brinquei com vocês, os biomas brasileiros. Ainda vamos estudar bastante sobre cada espécie desse bioma. Hoje foi o quê? A gente vai uma apresentação. Tivemos aqui um primeiro momento e a partir daí eu vou dar algumas dicas. Vão lá no material de vocês, lê o texto com atenção, observa os vídeos, assiste esses vídeos, gente, que esses vídeos estão apresentando os biomas brasileiros, que vai complementar, ou você já viu esse vídeo e agora com a nossa aula você diz, a professora está incentivando, eu vou dar mais uma olhada. Mas o que é que nós temos mais? Temos ainda algumas coisas para falar. Gente, quando estamos fazendo uma viagem, como é o caso dessa, de ecoturismo, né? Um turismo ecológico, devemos ter alguns cuidados. Imagine que quando voltar, quando tudo isso, né, ficar normalizado, que a professora, o professor de vocês, organize na escola uma excursão para ir a um determinado local e, de repente, vocês vão ter a oportunidade de ir para um ambiente natural, como esse. E aí vamos ter alguns cuidados. E aqui eu trouxe algumas dicas. São 3 dicas muito importantes para quando a gente vai sair. Não só quando a gente sai com o grupo da escola, mas com a família também. Veja a primeira dica. Não tire nada além de fotos. Então, a gente não vai tirar, não vai sair picando as folhas, não vai sair recolhendo as pedrinhas, não vai querer trazer alguns animais de um ambiente para viver em um ambiente diferente. Então, essa é a primeira dica. A segunda, não deixe nada além de pegadas. Esse é muito importante. O homem gosta sempre de deixar algumas marquinhas que foi naquele local. E essas marquinhas, às vezes, não são bem-vindas. Que marquinhas são essas, professora? O lixo. Às vezes, não. Na maioria das vezes, gente. São latinhas, são embalagens de pipoca, né? São papéis de bumbum que a gente está deixando. E esses aí é que estão causando um grande desequilíbrio nos ambientes. Por quê? Alguns animais vê o colorido, acha que é um fruto e vai comer. E é plástico, né? Não vai ser bem fácil a digestão, muito pelo contrário, vai prejudicar. Às vezes sente o cheirinho na latinha e quer aquilo ali, a lata pode cortar, pode ficar com o focinho preso. Então, são coisas que tem que ter cuidado. E a última diz assim, não leve nada além de saudade. Tem gente, eu vou levar isso de lembrança, vou levar aquilo de lembrança, de repente está trazendo um monte de coisas que são importantes lá. Até mesmo uma folha, uma flor que você traz, ela é importante naquele ambiente para a alimentação de outras espécies e também para devolver para o solo, né? As substâncias nutritivas que aquela planta, que aquele vegetal precisa. Então, esse seria o lema do ecoturismo, certo? Então, aí a professora foi fazer uma pesquisa e encontrou isso aí para vocês. E também eu vou ter bastante cuidado quando eu fizer as próximas viagens. Eu já tenho cuidado e agora vou ter muito mais, que agora eu estou aqui falando para vocês que eu encontrei na pesquisa esse lema do ecoturismo. E aí? Pronto, agora a gente já conhece, sabe que o nosso cuidado com esses ambientes são importantes. Mas, professora, eu ouvi falar que determinados ambientes a gente não pode entrar. Isso mesmo, tem ambiente que a gente não vai poder entrar. Tem outros ambientes que a gente vai poder entrar, mas tem um monte de regras. Muito bem, na nossa casa também tem regras. Não é isso? Nesse período de pandemia, algumas regras seriam, não vai entrar nenhum vizinho, não vai entrar ninguém sem máscara. Olha a regra da nossa casa. Professora, na minha casa, quem vem da rua não vai entrar com sapato, principalmente agora nesse período de pandemia. Pois é, nos ecossistemas também tem as regras, também existem os cuidados.
Precisamos manter o que tem lá, gente. E aí eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouquinho e eu poder apresentar esses ambientes e a gente tentar entender por que determinados comportamentos podem acontecer e em outros lugares não. Então aí eu estou trazendo para vocês unidade de conservação. E aí eu trago 2 tipos. Unidade de conservação de proteção integral, que a gente vai falar, e depois de uso sustentável. Vamos ver o primeiro. O primeiro é mais rígido. A maioria desses ambientes, eles são ambientes que precisam de um cuidado especial. Eu posso até dizer que nesses ambientes a gente não pode entrar. Lá existem espécies que precisam ter mais cuidado, algumas que já estão até mesmo ameaçadas de extinção. Lá existem partes que estão intocadas, que o homem ainda não conseguiu modificar. E é preciso que elas continuem assim. De repente, são elas responsáveis por algumas espécies que vão manter a vida no nosso planeta. Então, esses lugares, realmente, a gente não vai poder entrar e a gente vai ter que obedecer. Sempre tem guardas florestais tomando conta desses ambientes. São ambientes que são monitorados. E esse a gente não vai poder entrar. Mas existem outros que são de uso sustentável. Como assim, professora? Existem lugares que a gente vai poder entrar, mas a gente vai ter que ter bastante cuidado. Aquelas regras que eu estava falando, que tem na minha casa, que tem na casa de vocês, que agora tem na escola, não é isso? Que a escola já tinha umas regras e com a pandemia modificaram. Tem que estar de máscara, não pode estar junto, as cadeiras não vai poder tirar do lugar. São essas regras. Então, essas unidades de conservação de uso sustentável, a gente vai poder, e as pessoas que moram no entorno, que moram próximo, elas também vão poder usufruir de algumas coisas. Exemplo, elas vão poder buscar lenha para a questão aí de preparar seus alimentos por não ter condições, mas elas não podem cortar árvore. São árvores mortas que eles vão poder tirar, e tirar em pequena quantidade. Eles vão poder colher frutos. Mas olha o que eu estou colocando. Regras em relação à sustentabilidade, a um equilíbrio, a usar com segurança. Ok, pessoal? Então, hoje vocês conheceram que existe ambientes que a gente pode ir e ambientes que a gente não pode ir. Vai ver apenas por documentários, por fotos, né? E em nossas aulas aqui. E aí, vamos ver mais um. As principais ameaças aos biomas. A perda e fragmentação do habitat, que seria a questão aí da exploração, o desmatamento, que a gente sabe, o tráfico ilegal, não é isso? Levar uma espécie para um ambiente diferente, a caça predatória, os incêndios, a poluição e atropelamento. Como assim, professor, atropelamento? São aquelas espécies que conseguem atravessar as estradas, né? As BRs, e muitas vezes são atropeladas. Então, isso aí são as principais ameaças. E agora a gente vai rapidinho ver a atividade. Lembra que eu disse? Olha a atividade. Eu vou pedir que vocês desenhem o mapa do Brasil e próximo a cada bioma, a cada região, que vocês coloquem algumas características de animais e de vegetais nesses ambientes. Será que vocês vão conseguir fazer? E aí, pessoal, é preparar e guardar, porque logo, logo eu vou pedir a foto dessa atividade. Leva para a tua escola também, diz para os colegas como foi que você fez. E que aula você assistiu aqui, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Estamos encerrando mais uma aula. Conto com vocês na próxima aula. E mais uma dica. Vão lá, lê o texto. É importante, ok? Tchau! Olá, alunos e alunas do 7º ano. Estamos aqui para mais uma aula do gênero notícia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, porque nós aqui estamos, eu e o meu amigo Plínio, intérprete de línguas e sinais. Vamos lá. A primeira aula foi dada pela professora Viviane e ela apresentou para vocês esse gênero, né, dando a introdução, e hoje nós estaremos dando início à nossa aula. Vamos lá.
Relembrando o que é gênero notícia, nós vamos ver aqui, não é ler, lembram que sempre eu falo para vocês, para fixarmos um conteúdo, precisamos ler, reler, escrever, vamos lá. O gênero notícia constitui um relato de acontecimentos pontuais e relevantes para a sociedade. Vamos lembrar um pouco o conteúdo da aula anterior. Não é? Este gênero textual, notícia, ele tem, não é, como objetivo ou função principal informar, descrever fatos atuais para as pessoas e sua circulação geralmente é nos jornais, é na televisão, não é? Nos jornais, telejornais que acontecem durante o dia, durante a noite. Então, vocês conseguem ter esse acesso a esse gênero. Então, vamos ver. O primeiro jornal, ele foi escrito, não é, há muitos anos atrás. Alguns historiadores afirmam que o primeiro veículo de circulação parecido com o jornal, não é? Com o jornal, ele foi criado por Júlio César, com o nome de Acta Diurna. Então, eu vou relembrar com vocês quem era esse homem, Júlio César. Esse cara era um imperador, não é, de Roma. Sua intenção era comunicar ao povo suas conquistas militares e os domínios do império. Então, naquele momento, não é, ali vivenciado, lá nos anos 59 a.C., não é? Então, nós percebemos que esse imperador, ele fazia circular a informação das suas conquistas nas guerras, o que acontecia, não é, no seu domínio, né, tudo que acontecia ali no seu império. Então, ele fazia circular esse documento, não é, essas informações que tinha como nome Acta Diurna. Então, era essa informação que circulava por todo o império, né, ali romano, e também nas circunvizinhanças, com certeza, eles tinham essas informações do que acontecia nas guerras e em todo o Império Romano. São considerados os primeiros profissionais do jornalismo aqueles que escreviam a Acta Diurna, que era essas informações do que acontecia nesse império. Então, essas pessoas eram chamadas de correspondentes imperiais. E é interessante porque eles andavam a pé. Então, eles andavam por todo o império, né? Por toda Roma, ali por aquelas cidades vizinhas. Eles faziam todo esse percurso. Na época, não é? Não tinha transporte. E era como tem hoje, né? Os carros luxuosos e os simples também. Só que não tinha transporte naquela época. E o transporte tinha sim, o transporte que se tinha era cavalo, não é? E a maioria das vezes eles faziam todo esse percurso a pé. Então ela era publicada, não é? Essa Acta Diurna, que era o nome dado, não é? A esse escrito de notícias parecido com o jornal. Então era escrito em papel ou madeira e ficava exposta na praça e lugares centrais do império. Os textos eram transportados a pé e a cavalo, tá vendo aí? Por isso a notícia nem sempre era recente. Às vezes acontecia algo na guerra ou no império e era informado, olha, muito tempo depois, né? 2 dias, 3 dias era que as pessoas tinham acesso a essa informação. A Acta Diurna não era imparcial, pois visava transmitir o ponto de vista do imperador. Então, o imperador era que dominava tudo. Então, ela não era imparcial, democrática, não tinha isso não. Ela só transmitia o ponto de vista, o que ele queria que fosse transmitido. Então, se morresse
tantas pessoas, ou que se morresse alguém, não é, que para o povo era importante e para o imperador não era, então não era comunicado, não é, nesse noticiário. Então era só aquilo que o imperador queria que fosse publicado e o que ele achava. Então nenhum outro poderia dar sua opinião. Então esse era o regime da época e a carta, não é, que era chamada de acta diurna, ela tinha essa função de levar apenas para as pessoas que tinham acesso, não é, que era o povo ali, que estavam, não é, esperando essa notícia, era apenas aquilo que o imperador queria que fosse noticiado, tá? Então, o jornaleiro foi durante muito tempo responsável pela entrega do jornal antes do período digital. Então, esse jornaleiro era justamente aquele correspondente, não é, imperial, que fazia essas entregas, e essa forma que foi iniciada lá em Roma foi copiada por vários países. E chegou até nós, né? Esse jornaleiro, ele fazia e ainda faz o seu papel. Não sei se vocês já tiveram acesso, né? Já conseguiram ter esse contato com o jornaleiro, que muitas vezes entrega o jornal da manhã, né? O jornal aqui, nós somos pernambucanos, nós temos o Jornal de Pernambuco, que muitas vezes é entregue por alguém de bicicleta, alguém de carro, mas também de moto, não é? Então, esse jornaleiro, isso agora eu estou já contextualizando. Então, esse jornaleiro, ele era aquela pessoa responsável que passava, não é? Em comércios, em casas de pessoas que tinham assinatura e fazia essa entrega. Então, tudo isso começou, não é? Foi uma cópia, né, lá do Império Romano. É interessante, não é, essa informação? Então, mensageiros eram, naquela época, não é, eram negros escravizados. Então, quem fazia esse papel de correspondente imperial eram negros escravizados. Usavam cavalos, como eu já falei, estrangeiros italianos, que eram imigrantes ali, né, em Roma, então faziam esse papel. Fixam-se sobre caixas com madeira por cima, bancas. Então, esse jornaleiro, ele levava tipo assim uma caixa, não é? De madeira, não é? Ou bancas, e colocava os jornais em cima, não é? Tipo, fazia tipo uma exposição e as pessoas iam ali e compravam. Então, a linguagem da notícia, ela deve ser clara e objetiva, adequada ao público leitor. Somente em alguns cadernos dos jornais, os dedicados à economia e às artes, por exemplo, o que é possível a uma linguagem técnica e formal. E aí nós temos as revistas especializadas em ciência, né? São as revistas científicas, também se afastam desse linguajar do dia a dia. Então, essa linguagem do dia a dia, não é, que muitas vezes é usada por nós, elas não estão nas revistas científicas que tratam da ciência, não é? E aí eu trouxe algumas delas para mostrar para vocês, não é? Nós temos Mundo Estranho, não é? Que é uma revista científica. Nós temos também a Super Interessante, que também é uma revista científica. Só que nós temos outras, como Revista Época, nós temos também Jornal Escolar e jornal como o de Pernambuco, que eu já falei para vocês, que é o nosso jornal, que sempre traz informações diversas sobre diversos assuntos. Então, essas revistas que são científicas, elas trazem informações objetivas, não é? E aí, quando abrimos, nós procuramos nela aquela informação que nós estamos desejando ler. Ou aquele experimento científico, não é? Que foi feito e que você quer essa informação. Então, os leitores das revistas científicas,
é o público que se interessa por esse gênero. A notícia fala sobre fatos e acontecimentos. Fatos ocorridos em um tempo e espaço determinado, de modo que haja exatidão e objetividade no registro de informações, além da apresentação dos fatos essenciais para a compreensão do ocorrido. Então, vamos refletir sobre este fato. O que é que vocês acham? Vocês acham que a imigração é um fato recente no Brasil? Começou agora? É muito recente? Ou não? Pouco recente. O que é que vocês acham? Existe, não é? Pessoas imigrantes no nosso país? Vocês já pensaram sobre isso? Já observaram as ruas da cidade quando você está caminhando pelo centro de Recife ou em outra cidade? Vocês já perceberam que existem pessoas que não são do nosso estado ou não são brasileiros? Eles falam diferente, né, de como nós falamos, eles têm uma linguagem diferente da nossa, um sotaque diferente, e às vezes falam português, mas o sotaque é diferente. Olha a professora querendo falar diferente. A palavra certa é sotaque. Então, nós temos sim pessoas na nossa cidade que são imigrantes, que estão aqui convivendo conosco. E não só em Recife, como em várias regiões do Brasil, em várias cidades também, tá? Então, vamos lá. Nós temos várias notícias, mas aí eu selecionei essa, porque traz para a gente, não é, uma informação e entra em um tema sensível que precisamos conhecer, debater e agir de forma correta. Então, a notícia nos leva a pensar, não é? Nos traz uma informação que nos leva a refletir também como é que estamos estamos, de certa forma, nos comportando como sociedade. Então, isso é muito importante, não é? Fazer essa reflexão. Eu sei que vocês são pequenos ainda, não é? Não tão pequenos, são pré-adolescentes, não é? Adolescentes, mas já é o momento também de refletir, porque vocês aprendem, vocês leem, vocês aprendem com as atitudes dos adultos, vocês também têm as suas próprias atitudes, e aí o conhecimento, como eu sempre falo, ele é construído ao longo do tempo. E que tal aprendermos, né, a construir esse conhecimento, essa vivência da forma adequada, onde não se traz nem sofrimento para a gente e nem para o próximo. Isso é importante. Então, vamos lá, ler essa notícia. Refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana. Copacabana é uma cidade de São Paulo do Rio. Do Rio, não é? Só que quem noticiou foi o site, não é, da UOL São Paulo, em 3/8/2017, às 18h11. E aí, um vídeo publicado nas redes sociais para denunciar a agressão a um refugiado sírio em Copacabana, na zona sul do Rio. As imagens mostram um homem armado com pedaços de madeira agredindo verbalmente Mohamed Ali, que vende esfirra e doces sírios no bairro. Então, nós vemos aí, não é, nessa informação deste site, né, de notícia, onde um refugiado, um imigrante sírio, ele é agredido. Ele foi, nessa informação, nós vemos que ele foi agredido fisicamente ou verbalmente? Verbalmente, não foi? Não foi fisicamente, mas ele foi agredido. Agressão verbal também é agressão, né? Com certeza. Nas imagens,
o homem não identificado grita: saia do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo meu país ser invadido por esses homens bombas miseráveis que mataram crianças, adolescentes. São miseráveis, diz o homem. Vamos expulsar ele. Em um comentário no vídeo publicado no Facebook, Ali, Mohamed Ali, diz que está no Brasil há 3 anos. Então, este homem, não é? Imigrante, já está no nosso país há 3 anos. É o que diz a informação. Fala de Mohamed Ali, do sírio refugiado, não é, que está no nosso país. Vim para o Brasil porque abriram as portas para todos os refugiados. Olha uma informação. Nosso país, ele é um país aberto, onde recebe as pessoas que estão, não é, saindo de outros países, eles podem entrar sim no nosso país. É uma informação que a notícia traz. Todos os amigos estão trabalhando, estamos trabalhando arduamente. Estou muito sentido porque nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo, diz o vendedor. Essa fala nos faz repensar sobre a situação, sobre situações como essa que não podemos aceitar em nosso país. O preconceito precisa ser banido. Olha, minha gente, veja essa informação e veja a fala desse imigrante em nosso país. Ele estava apenas trabalhando, ele não agrediu ninguém, ele não chegou aqui, não é? Causando nenhuma situação desagradável. Ele apenas saiu do seu país e veio para o nosso, não é? Por que alguém pode sair do seu país? Porque está passando por alguma dificuldade lá, não é? E aí nós sabemos, vocês têm assistido notícias sobre a Síria. A Síria é um país que o tempo todo ele está sendo bombardeado, destruído por Israel, né, pelos mísseis que são jogados lá. Eles estão sempre em guerra. E se ele veio para cá, ele estava querendo se proteger a sua família. Então é importante, não é, assistirmos jornais que trazem para a gente informação. E ele fala sobre quem ele é, o que ele faz aqui como um refugiado. Ele é um trabalhador como todos os outros, ou pode dizer assim, como todos nós. Ele é como seu pai, sua mãe, seu tio, como a professora que está trabalhando aqui. Então, ele tem um direito de vender sim as suas esfirras. Não é? E ele diz assim, o preconceito tem que ser banido. E aqui nós vemos um ato de xenofobia, não é? Quando nós não aceitamos alguém com outra nacionalidade. Então, é algo sério que deve ser pensado, refletido e também mudar essa atitude. Observe o que a notícia contém. Ela contém uma manchete, né, que é o subtítulo, o líder, que é as perguntas, não é? O que, onde, quando, quem, o corpo do texto, o desfecho, o nome do jornalista. Então, a notícia compõe tudo isso. Né? Ela contém tudo isso. Vamos dizer assim, a forma que ela é organizada. Então, nós temos aqui, ó, refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana. Então, nós temos ali o site, não é? Nós temos que foi noticiado. E aí nós temos, é como se fosse uma barra, não é? Essa notícia, ela não é tão recente, mas também não é tão antiga. É de 2017. Um vídeo foi publicado nas redes sociais para denunciar a agressão a um refugiado sírio em Copacabana, na zona sul do Rio. Então, nós vemos aí, não é, toda uma parte da estrutura dessa notícia. Quais elementos que compõem a notícia que apresentamos? Nós vamos ver aqui agora, não é? Onde foi que aconteceu essa situação? Em Copacabana, não é? No Rio de Janeiro. Então, quando? Agosto de 2017. O que? Um refugiado sírio sofreu agressões verbais.
quem foi ou quem foi que xingou ele, não é? Um brasileiro, né? Quem é ou quem está, vou refazer, quem está envolvido nessa situação, nesse fato? Um homem brasileiro e um homem sírio. Vamos fazer uma breve análise dessa notícia. Então, vamos identificar o discurso direto nesse fragmento. Então, nós temos assim, nas imagens, o homem não identificado grita, saia do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo meu país sendo invadido por esses homens bombas miseráveis que mataram crianças e adolescentes. São miseráveis, diz o homem. Vamos expulsar ele em um comentário no vídeo publicado no Facebook. Ali diz que está no país há 3 anos. Ali é Mohamed Ali, tá? Que é o homem sírio, o nome do homem sírio. Então, aqui nós temos nós estamos aqui tendo, não é, dentro dessa informação, uma informação sintática que é o objeto direto aqui. Quando nesta fala aqui, quando ele diz assim, sou brasileiro, o homem que agride, não é, Mohamed Ali. Ele diz, sou brasileiro e estou vendo meu país sendo invadido por esses homens bomba miseráveis que mataram crianças e adolescentes. São miseráveis, diz o homem, vamos expulsar ele. Então, nós temos aqui um discurso, não é, usado por ele, não é, onde se compõe por um objeto direto. Por quê? Nós temos aqui, quando ele diz assim, sou brasileiro, eu sou o quê? Ele diz a sua nacionalidade. Olha a pergunta direta. Eu sou o quê? Brasileiro. Estou vendo o quê? O meu país ser invadido por homens bombas miseráveis. E aí, são o quê? São miseráveis, não é? É a afirmação do agressor. Diz o homem, vamos fazer o quê? Vamos expulsar ele. Então, nós vemos que o discurso deste agressor é totalmente direta, né? Direto. Vamos identificar agora esse discurso indireto dentro deste fragmento. Vamos ler novamente. Nas imagens, o homem não identificado grita, saia do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo meu país ser invadido por esses homens bombas miseráveis que mataram crianças, adolescentes, são miseráveis, diz o homem. Vamos expulsar ele. Então, nós vemos aqui o discurso do agressor novamente. Então, agora, nós vamos identificar esse discurso indireto. Nas imagens, o homem não identificado grita. Nós sabemos quem é esse homem? Tem o nome deste brasileiro? Não. A única informação que nós temos é que ele é brasileiro, porque ele fala, sou brasileiro, não é? Então, este homem não é identificado, então é um discurso indireto. E aí nós temos aqui, no final, em um comentário no vídeo publicado no Facebook, né? Então, é um comentário em um vídeo, nós não sabemos, então é um discurso também indireto. Então, hora de praticarmos o conhecimento. Qual das frases abaixo expressa uma opinião? Observe. Estou muito sentido, porque nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo, diz o vendedor. Essa fala nos faz repensar que o preconceito precisa ser banido. Então, como eu falei para vocês anteriormente, não é? Nós temos dentro desta informação, desta notícia, um fato, um acontecimento, onde causa, de certa forma, não é? Uma incomodação em cada um de nós, que existem atitudes e comportamentos que precisam ser mudados, não é? Quando ele fala o preconceito, precisa ser banido, seja contra um imigrante, seja contra qualquer outra pessoa, não é? Ou em qualquer outra esfera, isso não pode acontecer. Então, nós temos letra A fala do vendedor, letra B, a reflexão sobre o preconceito,
E na letra C, o sentimento do homem sírio. Na letra D, o discurso direto. Então, qual é aí dessas 3 perguntas que cabe dentro deste tema, deste conteúdo, não é? Eu já falei durante toda a aula que essa reflexão, não é, em torno do preconceito, não é? Então, é a reflexão em torno do preconceito. Então, aqui está a resposta, não é? A correção da pergunta, porque essa aula ela pode ser explorada para vocês em um outro momento. No YouTube você pode assistir essa aula, ler, reler, não é? Escrever, reescrever, não é? Qualquer conteúdo de língua portuguesa ou de qualquer outra aula. Nesta aula nós estudamos, não é? Exploramos o gênero textual notícia, distinguimos o fato de opinião, diferenciamos o que é texto do jornalista e o que é a produção da fala de um entrevistado. Então, nós vimos a notícia e a fala também de um entrevistado. Então, a nossa aula ela se encerra aqui, mas terá continuidade na próxima aula do 7º ano com a professora Camille. Então, eu espero que vocês estejam bem e que na próxima aula vocês estejam aí com o seu caderno, né, com o seu ambiente totalmente preparado para receber as aulas que serão exibidas. Tchau, até mais!